Oi meninas, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser sobre 5 mistérios aí da humanidade. E o Matheus foi no banheiro e eu vim abrir aqui o vídeo pra ele, sabe? Porque nós é tipo muito brother, muito irmão. E vão lá no cinema me ver final do ano, porque sabe como é, né? O Cif é que manda nessa porra, é nóis. O primeiro mistério é sobre o Stonehenge, ou Stonehenge, eu não sei falar o nome dessa porra. Mas, se você não conhece, aí tá as imagens, é aquele círculo de pedra que tem lá na Inglaterra. E até hoje ninguém sabe que porra é aquela. As pedras daquele círculo são encontradas milhares de quilômetros de distância dali. É muito difícil para uma civilização trazer todas aquelas pedras até ali. E ele tinha um círculo bem maior em volta. Data-se que ele foi construído há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Muito tempo atrás, pra caralho mesmo. E hoje em dia ele é usado apenas no solstício de verão e de inverno pelos druidas. Os druidas não são nenhum credo, nenhuma religião. Eles são como se fossem feiticeiros da floresta. Vocês provavelmente já ouviram falar dos druidas em obras de ficção. Esse monumento foi construído muito tempo antes dos druidas habitarem aquela região. Então não foram eles que construíram aquilo. Quem foi que construiu aquilo? Entre os feitos deste monumento está que ele tem uma acústica maravilhosa. E que em determinada hora do dia o sol entra por meio de umas pedras e faz tipo como se fosse um desenho no chão. E o fato que tem corvo pra caralho. E até hoje ninguém sabe o porquê disso. Alguns cientistas acreditam que é algo relacionado àqueles pontos de eletromagnetismo da Terra, mas até hoje não temos uma resposta concreta sobre Stonehenge e talvez nunca teremos. What's the meaning of Stonehenge? It's killing me that no one knows why it was built 5,000 years ago. Why did they build the Stonehenge? O segundo mistério é sobre a cidade de Atlântida. É uma cidade grega que ficava ali mais ou menos perto do Estreito de Gibraltar e que existiu há mais ou menos 9.600 anos antes de Cristo. E o que as pessoas falam dessa cidade? Os mitos afirmam que Atlântida era uma potência naval, mas ela fracassou em conquistar Atenas. Então a ira de Poseidon caiu sobre a cidade e ela foi afundada. Os mais céticos afirmam que ela era só mais uma alegoria. Outras pessoas acreditam que na verdade Atlântida era a cidade de Tantales, que acabou sucumbindo a um terremoto. Teorias mais recentes dizem que a Atlântida existiu, mas que ficava no Caribe. Mas a teoria mais aceita é que a Atlântida também existiu, mas que ela ficava ali perto da Antártida. Essa teoria tem uma forte influência do mapa de Pires Reis. No mapa de Pires Reis é possível ver uma ilha perto da Groenlândia, e hoje essa ilha não existe mais. Então é provável que Atlântida tenha sido uma cidade que foi perdida no mar há muitos anos atrás. O terceiro mistério foi descoberto em 1932 no deserto de Nazca, no Peru. O que aconteceu para eles descobrirem esse mistério? O cara tava lá de boa, andando com o aviãozinho dele, de repente ele olhou para baixo. Linhas gigantescas no solo, formando imagens. Eram mais de 800 imagens. Algumas chegavam a ter 65 quilômetros de extensão. Essas linhas têm formas de constelações e até hoje é um trabalho que a humanidade não sabe como foi feito. São pequenas marcas na Terra, só que formam desenhos de magnitude gigantesca, o que é muito difícil de ser feito sem ninguém orientando de cima. As teorias dizem que na verdade esses desenhos são a representação de onde tinha água abaixo do solo. Mas admitindo isto, estaríamos admitindo que os poços de água subterrâneos
formariam desenhos e constelações, o que seria um mistério muito maior. Mas a teoria mais aceita é que na verdade esses desenhos eram uma oferenda aos deuses, mas até hoje a gente não sabe como esse povo fez esses desenhos. Será que foram os deuses astronautas? O quarto mistério nos leva a 1996, na fazenda do querido Robert Rainey. Robert morava numa fazenda sem energia e tinha ali suas vaquinhas, sabe? Só que um dia ele acordou e estavam todas as suas vacas mortas dentro do curral. A causa da morte foi eletrocução, mas como eu já disse, não tinha nada de energia próximo à fazenda dele. Então, uma tempestade talvez, só que na noite em que as vacas morreram, o céu estava completamente limpo. Nenhum sinal de tempestade, nenhum único raio caiu naquela região naquela noite. As autoridades não conseguiram resolver esse mistério. Falaram, alguém deve ter vindo eletrocutado as vacas aí. E Robert, muito triste, então resolveu enterrar suas vaquinhas e plantar milho em sua fazenda. Só que desde então, nenhuma planta sobrevive naquele solo. Ele plantou milho, o milho cresceu até um ponto e morreu. E tudo que ele planta morre. E até hoje esse mistério está sem solução e a fazenda de Robert não consegue produzir um único grão. O quinto mistério é um pouco mais macabro. Ele fala sobre o sanatório de Waverly Hills. Não é Beverly Hills. Mais ou menos, ali na década de 30, teve um surto de tuberculose em Louisville. Então, eles precisaram abrir um sanatório para cuidar das pessoas. Como o hospital da região era muito pequeno para a quantidade de casos, eles acabaram construindo esse gigantesco sanatório. Só que em 1961, com a diminuição da doença, ele acabou sendo fechado. Mas em 1962, ele foi aberto novamente para ser um sanatório, dessa vez para pessoas com problemas mentais. Só que em 1982 ele foi fechado pela irregularidade e pelas coisas erradas que estavam acontecendo nesse sanatório. É óbvio que um lugar onde há tantas mortes e tantos acontecimentos macabros acaba se tornando a casa de muitos fantasmas. O sanatório ficava acima de uma colina, por isso o nome Hills. E para evitar que os médicos tivessem que fazer toda aquela subida, foi criado então um túnel de 150 metros que levava do pé da colina até o topo. E com o passar do tempo, como morreu muitas pessoas de tuberculose, o túnel acabou sendo usado para escoar os corpos dos mortos. Então, a partir de agora, para ilustrar melhor, eu vou colocar umas imagens do sanatório. E se você está vendo isso sozinho em casa de noite e você não é muito corajoso, eu recomendo você tome cuidado. O túnel é o lugar com a maior concentração de atividades paranormais de todo o sanatório. Mas no prédio do sanatório temos alguns fantasmas que acabaram ficando bem famosos. O primeiro deles é o garoto Timmy. Timmy, ele tinha 5 anos e tinha tuberculose. E o Timmy ficava brincando no solar, onde as crianças poderiam se divertir e mesmo assim continuar no hospital. E, segundo os relatos, o Timmy gostava muito de jogar bola. E já aconteceu um caso gravado em que um grupo de caçadores de fantasmas levou uma bola até o orfanato, colocou ela no chão e ela foi chutada. Até hoje o menino Timmy está no sanatório brincando pelos corredores. Thank you. O segundo fantasma é do médico Joseph Cotton. Esse médico, ele acreditou que ele tinha encontrado a cura para a tuberculose. Como assim? Acontecia que muitas vezes as costelas das pessoas acabavam perfurando o pulmão, porque elas perdiam um pouco da resistência. Então, esse médico, que era um gênio, ele resolveu que se ele cortasse as costelas das pessoas, elas não morreriam mais desse jeito. Bravo! Wow! É óbvio que isso não funcionou, e como naquela época não tinha anestesia, as pessoas sofriam demais nesse procedimento. E depois da morte do médico, ele continuou assombrando o sanatório. Ele é o fantasma mais agressivo. Zeladores do local já disseram que ele aparece e começa a encobrir o local em uma aura preta, deixando todo o cômodo negro. E ele acaba também se manifestando, batendo nas paredes e jogando objetos. E o último é o da Elizabeth e da Jane. Elizabeth e Jane eram amigas de quarto. E a
Elizabeth então morreu de tuberculose primeiro que a Jane. E a Jane entrou em um estado de depressão muito grande. E ela começou a ter visões da Elizabeth e a conversar com ela. Alguma espécie de alucinação. E quando a Jane finalmente morreu, as duas amigas se uniram na morte. E segundo testemunhas, as duas vagam juntas até hoje pelos corredores do sanatório. Se você é uma pessoa mais corajosa, por apenas $100 você pode passar a noite inteira dentro do sanatório. E aí, vai encarar? Leque, 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 leque. Ah, leque, 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 leque. Tá ouvindo? O quê? Lady Gaga! Se você gostou desse vídeo sobre os 5 mistérios, dá um like, se inscreve aqui embaixo nas redes sociais, segue a página no Facebook. E é isso, até mais. I need healing.